Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que o justo pode fazer? Quando os fundamentos estão sendo abalados, o que a gente pode fazer? Sobre isso que a gente vai falar hoje na Salmo Terapia, Salmo 11. Vamos chegando aí, dá bom dia aí pra mim. Me diz se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom, se tá tudo certo aí. Vamos lá, vamos juntos ter um tempo terapêutico no Senhor, começar a nossa semana recebendo do Senhor uma palavra de vida. Vamos lá. Bom dia. Me fala aí de onde você tá falando também, se tá tudo certo aí. Bom dia, Ângela, bom dia, Cris Toledo, bom dia, Thaís Tedesco, bom dia, Marisa Barbosa, obrigado pelo feedback. Áudio e vídeo ok. Eu tô em instalações improvisadas aqui. Nosso estúdio está improvisado. Mas graças a Deus por isso. Marisa, Belo Horizonte, Pá Moraes, ou é Pan, não sei. Bom dia de São Paulo. Aldenice de Vila Velha. Que legal, gente. Vamos lá, Edson de Arapongas. Meu amigo pastor Valdir de Brasília. A Andressa da Devárzea. A Devárzea sempre marcando presença aí. A Devárzea é igreja amada do meu coração. Amo esse povo aí. Manda um beijo aí pastor Fábio, pastora Gutinha. Tem a Soraya lá de Montevidéu, do Uruguai. Saludos, Soraya. Deus bendiga você. Mariporã, Petrópolis, que legal, gente. Vamos lá. Hoje nós vamos ter um período de reflexão um pouquinho mais curto, que eu vou precisar sair aí por volta de umas 8h30, mas tenho certeza que vai ser um tempo precioso. Tangará da Serra também tá por aí, que legal. Rio do Sul, Santa Catarina, Ribeiro de Souza, Elaine, Maringá, Duque de Caxias, São Luís do Maranhão, que legal, hein? Que legal. Muito bom. Deixa eu tentar colocar aqui o salmo que nós vamos meditar hoje. Hoje é o Salmo 11. Vamos lá. Bora. Deixa eu ver se eu consigo salvar aqui. Pronto. Vamos lá, vamos chegando aí. Vocês estão vendo aí, né? Apareceu para vocês o Salmo 11. É um salmo de Davi. São Borja, São João do Meriti. A Soraya é brasileira, mas tá lá no Uruguai. Isso aí, Soraya. Muito bom. Santo André tá aí também. Itatinga, Ceará. Que legal. Ceará é minha terra do sangue. Meu pai e minha mãe são cearenses. Hoje eu estou aqui em Bragança Paulista. Estou de mudança pra cá, tá uma correria, tudo bagunçado. Vai dar certo, orem por nós, hein? São José dos Campos, Rio Grande do Norte, Fortaleza, muito bom. Vamos lá. Salmo 11. Está escrito assim: No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me: fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das sombras atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? O Senhor tem o seu trono nos corações, seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo
Mas os ímpios e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Dá um minutinho aqui. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Aí, deixa eu ver a última. É só esse mesmo. Termina aqui no 7. Exatamente. Vamos orar? Me acompanha aí se você pode em oração. Pai, muito obrigado por esse tempo de reflexão. Muito obrigado, Senhor, porque juntos nós podemos receber a Tua palavra, podemos ser vivificados pelo Teu poder. Senhor, eu clamo agora, Pai, para que o Senhor nos traga renovo, para que o Senhor nos traga vida, esperança, para que o Senhor nos traga alimento por meio da Tua palavra, Pai. Para que a Tua palavra penetre nas nossas necessidades mais profundas, nos nossos anseios e nas nossas dores mais profundas, Pai. Onde ninguém pode chegar, onde nenhum outro tem acesso, só o Senhor, Papai. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor visite os nossos fundamentos nessa manhã, para que os nossos fundamentos sejam tocados pelo Senhor, para que com os fundamentos fortalecidos, Pai, nós sejamos inabaláveis, Senhor. Visita, Pai, o Teu povo agora com autoridade, com graça, com poder, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, esse salmo, o Salmo 11, é um salmo que Davi escreve quando ele está fugindo de Saul. Não sei se conhecem a história. Saul, tomado de inveja porque o Senhor o rejeita e escolhe a Davi, ele agora começa uma perseguição. E essa perseguição de Saul a Davi gera muito sofrimento, muita angústia para Davi, até porque Davi era um homem muito leal a Saul, era um homem muito... Ele amava a Saul, ele respeitava a Saul, ele servia a Saul com o coração. Mas Saul, em um momento de loucura, em um momento tomado por sentimentos ruins, por sentimentos negativos, por sentimentos que não eram bons, Saul agora começa a perseguir a Davi. E aí o conselho de todo mundo para Davi é: fuja. Fuja como um pássaro para os montes. Não se exponha, não enfrente, porque você está perdido. Os ímpios já prepararam arcos e flechas, as cordas já estão direcionadas a você e você não tem mais escapatória. Então o contexto do Salmo é um contexto onde Davi está debaixo de uma ameaça, diante de alguém que ele amava, diante de alguém que ele tinha muito respeito, diante de alguém que ele servia, mas ele está sendo agora alvo, ele agora está na mira e ele tem que tomar uma decisão: fugir ou não fugir. Fugir ou não fugir. Eu estou diante de um risco, o que eu faço? Eu fujo. Eu estou com a minha vida correndo perigo. E a questão é: há uma ameaça, há um perigo. Tem sentimento envolvido, tem respeito envolvido, tem amor envolvido, tem a vontade de Deus envolvida. Mas o coração dele, a vida dele está correndo perigo. E ele começa explicando o que ele vai fazer. Primeiro verso, primeira frase, ele diz: no Senhor eu me refugio. Então, se eu me refugio no Senhor, como que eu vou fugir assim, como um pássaro para os montes, escapando
simplesmente fugindo das situações e não enfrentando o que precisa ser enfrentado, ele está dizendo: como que eu vou fugir se eu me refugio no Senhor? E aqui, gente, tem uma constatação importante. Diante da ameaça, a gente sempre tem uma inclinação à fuga. A gente sempre tem uma tendência à fuga, né? A fugir é uma das formas da gente lidar com as nossas inseguranças, é a evitação. Então, a gente já reconhece muito claramente que o comportamento evitativo, você evitar situações que te geram insegurança, só aumenta a sua insegurança. Você evitar as coisas que te geram medo, só te gera mais medo. Por exemplo, se você tem uma fobia, se você tem um medo, se você tem alguma situação que te gera insegurança e aquilo te desperta ansiedade, quanto mais você foge daquilo, mais você sente medo, mais você se sente inseguro, mais você tem crises quando você pensa, quando você se defronta com alguma situação. E a inclinação natural da nossa alma por autopreservação é fugir. A gente vai evitando. Então, se gera algum tipo de insegurança, se gera algum tipo de desgaste, se gera algum tipo de medo, de receio, a gente tende a fugir, porque parece que aquilo vai ser o nosso fim, aquilo vai ser a nossa destruição. Mas aí o que Davi está dizendo, peraí, vamos contextualizar as coisas aqui. Eu me refugio no Senhor. E se eu me refugio no Senhor, eu não preciso mais fugir. E hoje, talvez para alguns de nós, a grande pergunta é: você vai fugir ou vai se refugiar? Você vai fugir ou refugiar? Porque a grande realidade é que se você foge de algumas situações, essas situações vão te encontrar lá na frente. Porém, se você vai de peito aberto, se você se expõe demasiadamente, você de fato vai correr sérios perigos. Então você, ao mesmo tempo que não pode fugir, você não pode se entregar. Você não pode se expor, você tem que ter um nível de proteção, de preservação. E aí a questão é a autopreservação, onde eu evito as coisas, e a autoproteção, a proteção do Senhor, onde eu me refugio, e aí não deixo de enfrentar o que precisa enfrentar. Então eu deixo esse comportamento evitativo e me coloco em uma posição de preservação da minha vida, não baseado nos meus esforços, mas baseado no poder de Deus, enfrentando as adversidades. No Senhor eu me refugio, por isso não preciso viver fugindo. Ainda que eu esteja diante de perigos, ainda que eu esteja diante de riscos, ainda que eu esteja diante de adversidades, eu não preciso fugir. E hoje a mensagem do Senhor para alguns de nós vai ser nessa direção. E eu oro para que você abra o seu coração para discernir se o Senhor não está te revelando coisas das quais você tem fugido. E essas coisas das quais você tem fugido tem te gerado mais insegurança, tem te gerado mais medo. E hoje o Senhor está te chamando não para fugir, mas para refugiar. Para se refugiar nele e enfrentar o que precisa ser enfrentado. Porque Davi não pode fugir para os montes como um pássaro, porque o Senhor conta com ele em um propósito. E a questão é: de quais propósitos de Deus você pode estar fugindo por medo?
Às vezes é do casamento, às vezes é da sua família, às vezes é do ministério, às vezes é de algo que o Senhor colocou na sua mão e por medo você está fugindo. E o Senhor está te dizendo, ei, não é para você fugir daquilo que é meu propósito para a sua vida, é para você se refugiar, se refugie em mim. Mas aí, gente, no verso, deixa eu só ver que verso exatamente que é. No verso 3. No verso 3 ele faz uma consideração e ele diz, quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que o justo pode fazer? E esse verso é o verso chave, porque ele está falando, ó, por que não dá para não dá para se sentir seguro dentro desse contexto? Porque os fundamentos estão sendo destruídos. Gente, coisa mais terrível que pode acontecer para uma casa é os seus fundamentos serem destruídos. A coisa mais terrível que pode acontecer para uma nação é os seus fundamentos serem destruídos. E a coisa mais terrível que pode acontecer para um ser humano, para um indivíduo, é os seus fundamentos serem destruídos. Seus fundamentos, nós estamos falando daquilo que faz você ficar de pé. É daquilo que te sustenta. É daquilo que faz você ser você. E nós estamos falando de alicerce, de estrutura, de base, de valores. E aí a pergunta é, será que fundamentos nossos não estão sendo destruídos e por isso a gente se sente tão inseguro? Porque a maior insegurança, e até essa é uma pergunta bem relevante, né? Por que a gente sente medo? O medo existe para revelar para nós que algum fundamento nosso, algum valor nosso está correndo perigo. Não sei se você já parou para ver essa relação, mas o medo tem tudo a ver com fundamento. Algo que é fundamental para você está correndo perigo e o medo é um aviso de que algo fundamental está correndo perigo, está sendo ameaçado. Mas se você ama, se você vê aquilo como algo valoroso, valioso, fundamental, você sente medo de perdê-lo. Então a insegurança tem tudo a ver com fundamentos. A insegurança tem tudo a ver com aquilo que é fundamental. O medo tem tudo a ver com fundamentos, tem tudo a ver com valores, tem tudo a ver com aquilo que é valioso para você. Então pode olhar e ver que as nossas emoções, elas expõem os nossos fundamentos. Nosso medo, a nossa raiva, a nossa alegria, a nossa tristeza, de alguma forma ela expõe o que é fundamental pra gente. Você já tinha parado para pensar nisso? A gente se emociona e cada vez que a gente se emociona é como se um fundamento nosso estivesse sendo de alguma forma mais exposto, mais evidenciado. E o que fazer quando aquilo que é fundamental para a gente está sendo destruído? E aí, diante de situações perigosas, onde os nossos fundamentos estão sendo expostos, por exemplo, poxa vida, eu me vejo numa crise financeira e eu me abalo, e eu fico mal, e aquilo gera medo, gera tristeza, aquilo gera insegurança em mim. Por quê? Porque esse pilar financeiro faz parte de uma estrutura fundamental para mim. E eu não estou dizendo que não seja, não. É uma estrutura, faz parte dessa nossa estrutura fundamental. Porém, quando vem o medo, quando vem a insegurança, quando vem a tristeza, porque isso foi abalado, porque isso está em processo perigoso de destruição e de degeneração, e isso está sendo abalado, é um convite do Senhor para que eu possa ver minha estrutura, para que eu possa visualizar o meu fundamento, para que eu possa reforçar e reestruturar a minha base. E aí eu quero hoje fazer desse um convite do Senhor para você. Se você está com medo, se você está
triste, se você está angustiado, se você está em crise, faça desse momento um convite aos fundamentos. Deixe o Senhor revelar para você quais são os seus fundamentos que estão sendo abalados. Porque as nossas emoções revelam nossos fundamentos. As nossas crises revelam a nossa estrutura. As nossas crises revelam a qualidade do nosso alicerce. Por que o texto bíblico diz que Jesus contando, no Sermão da Montanha, lá Mateus capítulo 5, 6 e 7, no final do Sermão da Montanha, ele diz que o homem prudente é como aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha, veio a chuva, vento, tempestade, e essa casa não caiu, porque ela tinha fundamentos, porque os fundamentos dela estavam bem construídos sobre a rocha, edificados sobre a rocha. Já o homem imprudente, insensato, ele construiu sobre a areia, ou seja, ele não soube priorizar e estruturar os seus fundamentos. Ele não soube fundamentar, ele não soube construir alicerces. Gente, as nossas emoções são um presente de Deus para que a gente reforce os nossos fundamentos, para que a gente construa fundamentos mais sólidos, mais resistentes. E o que a gente pode fazer quando os nossos fundamentos estão sendo abalados, quando a gente se vê perdendo o equilíbrio, quando a gente se vê perdendo a nossa estrutura? Deus está querendo revelar os meus e os seus fundamentos. Permita que o Senhor mostre a você no que a sua vida está sustentada. Quem é que te sustenta? Quem é que te segura? Quem é que te salva? Quem é que faz você ser você? Porque se você está bem fundamentado, aqui em cima pode estar caindo o mundo. E muitas perdas e danos podem acontecer. Mas é fato que um bom fundamento vai fazer com que você tenha estrutura para permanecer. Você tem estrutura para continuar. E se o seu fundamento, de alguma forma, está fragilizado, é porque você está construindo um alicerce com um material frágil. E ele permite que você, por vezes, seja abalado para trocar o que é abalável pelo que é inabalável. Por vezes, a gente precisa de crises para que o nosso fundamento seja exposto. E Deus não expõe o nosso fundamento em uma crise para nos destruir, mas para nos mostrar como um diagnóstico que a gente precisa de outro alicerce mais seguro. Gente, o grande problema da idolatria, o grande problema da gente colocar nossa segurança, nossa salvação, a nossa estabilidade em outras coisas que não o Senhor Jesus, é que elas não são suficientes. É que elas são abaláveis. E as crises abalam o que é abalável, para mostrar para a gente, para revelar para a gente o que é inabalável e para fazer com que a gente agora não guarde mais os nossos tesouros na terra, mas guarde os nossos tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Então o Senhor está chamando a gente, ei, olha para dentro, olha para os fundamentos. Quando você estiver com medo, quando você estiver inseguro, quando der vontade de fugir, quando você se sentir mal, não despreze esse momento. Veja onde estão os seus fundamentos. Veja o que o Senhor quer reforçar em você. E aí Ele vai propor agora, para a gente caminhar para essa parte final, quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Agora você pode fazer o seguinte, você pode olhar para um Senhor, para um Deus que tem o seu trono nos céus. Ele tem o seu trono nos céus. E aí, talvez um primeiro remédio que vai reestruturar os nossos fundamentos é a soberania de Deus. É saber que o Senhor reina e que
os olhos da ameaça. Lá no início a gente viu, né, que Davi está dizendo que as flechas estão miradas. Então há um olhar já, há uma preparação para que você seja atingido. Você se vê na mira, mas tem alguém que tem uma mira muito melhor do que os seus inimigos. Tem uma mira muito mais certeira. Os olhos dos seus inimigos estão prontos. Os olhos daquilo que te gera perigo. E, gente, não vamos ficar pessoalizando as coisas, porque a nossa guerra não é contra carne nem contra sangue. Porque por vezes a gente fala, né? A gente vê Salmos, Davi falando dos inimigos, e a gente por vezes acha que ele está falando de Saul, que ele está falando de Absalão. E a gente tende a dar uma pessoalizada, né? E isso é natural, isso é do ser humano, isso faz parte, né? Nossa visão. Aí, e Davi não tinha ainda a revelação completa que nós temos hoje nas Escrituras. Ele não tinha lido ainda Efésios. O Senhor não tinha revelado ainda para ele que a nossa guerra não é contra a carne nem contra a sangue, né? Mas o fato é que ele expõe ali o coração e ele diz: eu tô na mira dos meus inimigos. Eles vão acertar, mas eu vou me refugiar no Senhor. Por quê? Porque a mira do Senhor para me proteger é maior do que a mira dos meus inimigos para me acertar. Os olhos do Senhor me observam. O Senhor governa, o Senhor reina, o Senhor está no seu trono. E os olhos dele examinam tanto os bons quanto os maus. Então, gente, a gente não precisa ter medo da mira do inimigo, porque a gente pode confiar na soberania de um Deus que vê muito melhor do que os nossos inimigos. Os perigos nos acham, mas Deus nos acha muito mais do que o nosso perigo para nos proteger. Se nós estamos no alvo do perigo, nós estamos muito mais no alvo do cuidado do Senhor. E Davi está dizendo: por que eu vou fugir se no céu, e quando ele está dizendo céu aqui, ele está dizendo, há um lugar espiritual que governa essa terra, e o Senhor está me observando, porque os olhos do Senhor vão muito mais além. Então eu confio na soberania de Deus, eu confio no cuidado de Deus, eu confio que Ele está me observando e eu confio que Ele está provando. E, gente, essa é uma realidade. Deus prova os homens, prova os maus para serem reprovados e prova os bons para serem aprovados. E por vezes você pode se ver diante de muitas situações onde você vai ter que dar uma resposta e você fala: meu Deus, acho que eu estou sendo provado. Por vezes você está sim sendo provado. Você pode estar sendo provado. O Senhor não tenta a ninguém, que Ele é bom, mas Ele prova. O Senhor prova para aprovar o justo e prova para reprovar o injusto. Então, quando você estiver diante da prova, receba-a com alegria, porque é uma oportunidade do Senhor de manifestar o cuidado dele com você. O Senhor prova o justo. E o Senhor vai provar o ímpio também. Porque a ira de Deus, a justiça de Deus vai se manifestar contra a maldade. Mas a graça de Jesus, a misericórdia de Jesus vai se manifestar por amor a Cristo, por amor ao seu nome e àqueles que se apegam com confiança e com fé ao nome do Senhor Jesus. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. E aí a gente pode, com muita alegria, saber que os retos verão a sua face. Gente, a promessa mais linda deste salmo é que diante das ameaças, diante dos perigos, a gente tem um convite para a face de Deus. Gente, toda vez que a gente estiver com medo,
e der vontade de fugir, fuja. Mas não fuja do perigo. Fuja para a face do Senhor. Se refugie nele. Não seja negligente, não seja irresponsável, não seja de alguma forma negligente com a sua segurança. Você está sendo convidado para um lugar de perigo. Aceite esse lugar de perigo, mas não fuja dele. Fuja para o Senhor. Se refugie nele, porque ele é soberano, porque ele cuida, porque a mira dele é muito mais poderosa do que a mira dos nossos inimigos. A mira dele para cuidar de nós, o olhar dele para cuidar de nós é muito mais poderoso do que o olhar dos inimigos para nos acertar. E eu não estou dizendo dos nossos inimigos pessoalizando disputas. Eu estou dizendo que tudo que nos coloca em perigo, em ameaça, que abala as nossas estruturas e os nossos fundamentos, o Senhor quer fazer disso uma oportunidade de conhecermos mais a sua face. Toda preocupação é um convite para a presença. Toda emoção é um convite para a oração. A gente termina dizendo isso: os retos verão a sua face. Gente, o maior prazer da vida é ver a face do Senhor. Josemar Bessa diz, que se a aflição te fizer orar, ela já te abençoou. Hoje eu quero te convidar a pegar esse ambiente emocional que você está e fazer dele um convite para a presença do Senhor. E fazer dele um convite para um encontro poderoso e profundo com o Senhor. Fazer dele um convite para a face do Senhor. Você não precisa viver fugindo do perigo. Você pode usar o perigo para correr para a face do Senhor. E para expor os seus fundamentos. Talvez alguns de nós estejamos hoje passando por momentos de insegurança porque os nossos fundamentos estão sendo expostos. Eu quero orar com você e por você, para que o Senhor hoje visite os nossos fundamentos, para que o Senhor reconstrua fundamentos. Hoje você vai correr para a face do Senhor, para que os seus fundamentos sejam visitados por Ele, para que o Senhor visite as suas estruturas internas, para que o Senhor visite os seus alicerces e os fortaleça e os encha de Cristo. Família é um pilar, vamos encher a família de Cristo. As finanças são um pilar, vamos encher as finanças de Cristo. O trabalho é um pilar, vamos encher o trabalho de Cristo, porque só o que está cheio de Cristo é suficiente. Tudo que é abalável será abalado. Mas quando nós colocamos os nossos fundamentos à disposição do Senhor e dizemos: Senhor, pode vir vento, chuva, tempestade, mas a minha vida e todos os pilares que a compõem estão fundamentados em Cristo. As crises revelam os nossos fundamentos. As crises revelam a qualidade do nosso fundamento. Você está passando por uma crise, não despreze a sua crise. Não fuja da sua crise. Não fuja dos seus problemas. Não evite. Não evite. Não seja um fugitivo. Seja um refugiado. Refugie-se no Senhor. Não seja um fujão. Você é corajoso, você é corajosa. Sabe por quê? Porque a mira do perigo pode estar em você, mas os olhos do Senhor, que são muito mais poderosos, que são muito mais intensos, que são muito mais excelentes e eficazes, também estão sobre você. Ele te guardará. Ele quer reformar, reconstruir os seus fundamentos.
Hoje o Senhor quer revelar quais fundamentos precisam ser reconstruídos. Porque se os fundamentos forem destruídos, o que o justo pode fazer? Mas Cristo Jesus veio ser fundamento para nós. Em nome de Jesus, vamos orar. Se você está passando por uma crise, não tinha enxergado ainda qual é o fundamento que está sendo abalado, qual é o fundamento que está sendo evidenciado, e você estava tentando fugir, deixa eu dizer uma coisa para você, não é fugindo. Não é fugindo que a gente resolve nossas crises. Faça desse momento um convite para a face. Grava essa frase no seu coração. Eu vou fazer da preocupação um convite para a presença. Eu vou fazer da emoção um convite para a oração. Eu vou usar as minhas crises para expor os meus fundamentos ao Senhor. Ele vai me reconstruir de baixo para cima, de dentro para fora. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu não preciso fugir, porque eu posso me refugiar nele. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa manhã. E muito obrigado, Pai, por expor os nossos fundamentos ao Senhor. E por nos garantir que nós não precisamos fugir. Nós não precisamos fugir porque nós estamos seguros no Senhor. As nossas crises vêm para nos provar. E as provas não vêm para nos destruir, mas para nos aprovar, Senhor. Nós queremos nesse momento expor o nosso coração a Ti. Os fundamentos que estão abalados, Senhor. Sejam eles quais forem. Trabalho, família, casamento, finanças, propósito, ministério, qualquer que seja o fundamento que está sendo abalado em nossas vidas, em nome de Jesus, enche-os de Cristo. Reconstrói-os em Cristo, Pai. Nós queremos agora aproveitar as crises, Pai, esses momentos para sermos refeitos como um vaso na Tua mão. Nós somos vasos carentes nas Tuas mãos, Senhor. Visita, Pai. Visita, Pai, com Teu poder. Visita, Senhor, os nossos fundamentos, aqueles que nós não conseguimos nem ver de tão profundos que são. Preenche os nossos fundamentos em Cristo. Nos faz corajosos, Pai. Os corajosos não são os que não sentem medo. Os corajosos são os que enfrentam o medo em Ti. Os que confiam no Senhor. Pai, em nome de Jesus, reconstrói-nos em Ti. Porque nós confiamos na Tua soberania. Porque o Senhor está no Seu trono. E o Senhor não perdeu o controle. O Senhor continua governando sobre os céus e sobre a terra. E os Teus olhos estão atentos sobre nós. Senhor, nos ajuda a ter esse temor de ver o Senhor nos vendo. De saber que o Senhor está com os olhos atentos ao nosso clamor. Pai, eu oro agora, não só pelo nosso dia, pela nossa semana, Pai, mas eu oro por uma jornada, Pai, de exposição dos nossos fundamentos a Ti, para sermos como Cristo é, para termos a completa estatura de Cristo, para que sejamos maduros como Cristo é. Pai, usa-nos para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma semana abençoada para vocês. Eu vou deixar essa live salva. Se você quiser compartilhar com alguém, tem alguém que precisa receber dessa palavra. E não se esqueça. As crises revelam fundamentos. E nós não podemos desperdiçá-las. Podemos usá-las para que o Senhor nos reconstrua de dentro para fora. Para que o Senhor reconstrua nossos fundamentos nele. Você não vai fugir. Você vai se refugiar. Deus te abençoe. Abençoe sua casa, sua família, seu trabalho, seu ministério.
E vamos junto, hein? Deus abençoe, gente. Fiquem com Deus.